A segunda parte das cartas apostólicas, nós vimos que a primeira parte são as cartas de Paulo, as cartas do Corpus Paulino. A segunda parte são as que nós chamamos de cartas gerais, ou cartas universais, ou cartas católicas. São aquelas cartas remetidas não só para uma igreja específica, mas para várias ao mesmo tempo. Uma igreja lia aquilo e reproduzia, fazia uma cópia, né, um manuscrito, um pergaminho, e enviava para adiante aquela carta lida. Você, desde a carta aos Hebreus, que é a primeira carta geral, né, até a carta de Judas, você tem essas cartas mandadas a várias igrejas. Algumas têm o destinatário, como a carta aos Hebreus, como as outras cartas de Paulo também tinham o destinatário à igreja. Mas a grande maioria dessas cartas gerais, elas são, a nomenclatura é em nome do autor. Então você tem a carta de Tiago, você tem as cartas de Pedro, você tem as cartas de João, não é? E finalmente você tem a carta de Judas, irmão de Jesus. Então essas cartas seguem mais ou menos o padrão de Paulo, mas não tão estreitamente aquele padrão. Elas também têm doutrina, elas também têm ética, mas já não são divididas assim como Paulo dividia, a parte teórica, a parte prática. Tiago, por exemplo, é uma carta totalmente prática, de conselhos práticos, objetivos, concretos, não é? João, como faz no seu evangelho, já teoriza um pouco mais sobre o fato de Jesus ser o Filho de Deus, sobre a questão da missão de Cristo no mundo e, a partir daí, como é que a igreja deveria viver, não é? Então você tem essas cartas gerais que têm ensinamentos riquíssimos, muito, muito preciosos. E eu recomendo que também você as leia para que possa acontecer o amadurecimento da sua fé e a compreensão doutrinária que nós precisamos para viver cada vez mais fielmente os princípios do Evangelho de Jesus Cristo.